Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer hoje uma sketchbook tour e como vocês viram no título, esse foi o primeiro sketchbook que eu terminei na minha vida inteira. Então começando pela capa, eu acho que ela não tem nada demais assim, isso aqui são partes das embalagens de Sylvanian Families, do catálogo e da embalagenzinha que eu gosto de usar como adesivo. Esses são adesivos que eu comprei há muito tempo na Shopee, tanto esses de estrelinhas pequenininhos, quanto esses daqui das menininhas, então eu não vou ter o link deles pra colocar. E aí aqui, começando aqui, eu vou tampar isso porque é o endereço dos meus avós. O meu avô costumava ajudar nesse hospital que cuidava de crianças com câncer, e aí eles mandavam esses adesivinhos com o endereço dele pra ele colocar nas cartas, e eu achava muito fofo, aí eu peguei um pra mim. Mas enfim, tem vários adesivos aleatórios, eu gosto de colecionar adesivos desse jeito, eu acho divertido. Então tem coisa de uma floricultura do Mercado Municipal de São Paulo, tem adesivo de quando o Twice veio pro Brasil, tem adesivo de produto da Sanrio que eu comprei, tem adesivo do meu sapato, enfim, tem um monte de coisa que eu gosto, acho divertido colecionar. Aí aqui começamos, enfim. Esse é um desenho que a minha prima fez da minha gata. Fun fact, a minha gata na verdade tem 13 anos, mas eu não sei porque ela escreveu 8 anos aqui. Eu acho que eu falei que a gata já era velhinha, e aí como a minha prima era uma criança, ela entende que 8 anos já é velha, então ela colocou que ela tinha 8 anos, mas não é 8 anos, são 13. E aqui tá bem clarinho, porque eu fiz tipo de grafite bem clarinho, mas foi uns desenhos que eu fiz enquanto eu esperava na fila da The Eras Tour. E aqui dá pra ver que isso foi feito em 2023, ou seja, tipo, sei lá, eu demorei 2 anos pra completar esse sketchbook. Gente, que vergonha, eu espero ir mais rápido com o meu, ser mais constante assim na hora de desenhar. Aí aqui tem um desenho aleatório, isso daqui foi um adesivo de identificação de uma feira de profissões não, feira de estágio, eu acho que eu fui. Erraram o meu nome, escreveram com um N só, isso é um absurdo. E aí o resto foi só tipo eu experimentando com canetinhas e com esse tipo de coisa. Eu lembro que eu tava lendo She Who Became the Sun quando eu fiz esse, então por isso que eu fiz o dragãozinho. E esse é um trecho, inclusive, do livro. Essa próxima página eu gosto bastante, eu acho ela muito fofa, que basicamente eu comprei um bichinho assim, um chaveirinho de pelúcia da Sumiko Gurashi, comprei esse daqui da folhinha, esqueci o nome dele, e aí eu fiz uma página baseada nas coresinhas aqui da etiqueta, porque eu achei muito fofa. Então eu só fui pegando várias coisas aleatórias no Pinterest e desenhando, e aí depois eu coloquei washi tape e adesivos também pra enfeitar. Essa aqui é das minhas queridíssimas Yellow Jackets, então eu gostei muito de como algumas delas ficaram. Eu gostei muito de como eu desenhei a Misty, da Tai e da minha queridíssima Lottie. Ela é minha favorita, eu amo essa mulher. Mas enfim, eu fiquei muito obcecada por Yellow Jackets por um tempo, inclusive eu tenho que terminar ainda a 3ª temporada. E eu gosto muito dessa página, assim, apesar de não ter gostado de como ficaram alguns dos rostos, assim. Aqui a gente tem mais desenhos de observação, dessa vez algumas coisinhas do meu quarto. Então tem a minha arvorezinha, meu conchinho de aquarela, uma caneta do Cinnamon Roll, meu Sylvanian Families de uma xícara, outra plantinha. Isso aqui é um vaso de planta que eu fiz de biscuit, uma luminária, e aí eu fui só tipo desenhando assim com uma caneta preta comum. Achei que ficou bem conceitual, assim, bem bonito. Eu gosto bastante disso, de usar post-it assim pra adicionar uns pontos de cor e umas texturas diferentes no sketchbook. Esse é mais um desenho de observação. Essa é a igrejinha que fica no final de uma rua aqui perto de casa, e eu acho ela muito bonita. Eu lembro que quando eu era pequena, eu achava ela muito parecida com um castelo, e eu ficava falando pra minha mãe que era um castelo. Mas eu acho ela muito fofa, muito bonitinha. E aí eu desenhei ela, e desenhei também um caminhão que estava parado lá na rua dela. Aqui é o meu ponto fraco. Eu preciso admitir que eu não sei desenhar gato.
Ai, eu tenho muita vergonha disso, porque gato é tipo meu bicho favorito. Só que olha o que acontece quando eu tento desenhar um gato. Coitado. Eu acho que eu preciso fazer, sabe aquele desafio dos 100 rostos, assim, do 100 Faces? Eu preciso fazer isso, só que 100 Cats, sabe? Pra eu poder, tipo, desenhar gato até cansar e virar uma master e não fazer mais coisas desse tipo. Ai, eu amo essa página! Eu acabei de falar que eu não sei desenhar gato, e aqui tem 2 gatos fofinhos, mas tá vendo? Eu só consigo desenhar quando eles estão um pouco mais de longe, que não tem, tipo, tantos detalhes assim no rostinho. Preciso aprender a desenhar gato com mais detalhe. Mas enfim, aí aqui são várias fotos. Às vezes eu vejo fotos assim muito fofas, e aí eu vou salvando todas elas assim numa página e pra desenhar em algum momento. Então aqui eu usei mais ou menos a mesma paleta assim em aquarela pra desenhar todas. Aí tem uma casinha, tem essas botas bem bonitas, um tapete bem bonito também que eu tinha visto. Esse cervo dentro de uma casa que eu achei divertido, os 2 gatinhos se beijando na vassoura. E essa daqui é de uma menina, eu não sei se eu vou achar a foto agora, mas basicamente ela é fotógrafa assim de natureza, e aí ela tava abaixada ali pra tirar foto e os 2 bichinhos assim vieram perto dela e subiram em cima dela, e eu achei muito fofo, então eu desenhei aqui também. Aqui foi quando eu fui no Museu Butantã com a minha mãe. Como eu estudo por lá, né, tipo, eu estudo na USP, eu costumo ir lá bastante vezes e eu sempre acho muito divertido porque eu amo sapos e eu amo cobras, então eu adoro ficar olhando eles. Então tem alguns desenhos aqui da cobra, algumas das construções, dos vasos, do sapo, essa esquadria que eu achei bem bonita. E tem também o meu ingresso do museu. Aqui é de um meme da Cuca que circulou por um tempo e que eu achei muito engraçado. E aí eu só peguei e desenhei ele. Às vezes só tem umas coisas bobinhas aqui, sabe? Nem sempre são coisas bonitas e conceituais. E esse foi um exercício que eu vi por aí também, que é basicamente você ou fazer, ou pedir pra alguma outra pessoa fazer, tipo, várias formas aleatórias, assim, com tinta, e depois tentar pensar em figuras pra ela, sabe? Tipo, essa forma pode virar um fantasma andando com um cachorro, essa forma pode virar uma tartaruga, e aí você vai, assim, exercendo sua criatividade, tentando dar um sentido pra essas formas que você tinha feito antes. Aqui, eita, o que é isso? Eu acho que eu queria fazer um suporte. Eu descobri como usar a máquina de corte a laser para MDF na minha faculdade, e aí isso me deixou muito animada, então eu comecei a fazer vários projetos de coisas para cortar na máquina. Não realizei todos, eu acho que eu fiz tipo 1 ou 2, mas projetinhos menores, tipo esse daqui desse suporte gigante que era para ter até um espaço para colocar Sylvanian Families, eu não fiz, ainda bem, eu não teria espaço para isso hoje. E aí aqui uma página vazia, né, acontece. Essa é a minha wishlist, ou era a minha wishlist, não tem data aqui, mas enfim. Mas dessa wishlist, eu comprei meu tablet, não comprei o S6, comprei o S9 ou S10, mas adoro ele, uso quase todo dia. Não comprei o lápis aquarelável ainda, comprei um edredom novo, comprei a cadeira, comprei o notebook, comprei um banquinho pro pé, o que mais? E comprei as gavetas. Olha, eu comprei bastante coisa, tá vendo? Os sonhos se realizam. Eu amo esse! Esse, então, não sei se todo mundo aqui já assistiu Bottoms. Se você não assistiu, por favor, assiste. É tipo o filme do milênio. E eu achei muito bom quando eu assisti, porque eu assisti com meus amigos. Era tipo o dia antes de uma festa que ia ter na faculdade, e a gente foi pra uma salinha que tinha TV, e a gente assistiu o filme, e aí logo depois a gente foi pra festa, e foi tipo muito engraçado. E aí eu desenhei tipo alguns personagens. Esse daqui, o que eu tinha feito por baixo desse, da Josie e da Isabel, eu não tinha gostado, tipo, eu odiei. E aí eu cortei esse papel e fiz outro e coloquei por cima. Ainda não tô 100% orgulhosa do rosto e das mãos delas aqui, mas tá bem melhor do que o que tava por baixo disso. E dos outros rostos eu gostei, principalmente esse da PJ e o do menininho que eu esqueci o nome. E aí, muito bom. Muito, muito bom. 5 estrelas no meu Letterboxd, filme da década. Aqui foi uma das minhas tentativas falhas de Inktober. Eu comecei bem até, tá vendo que legal? E aí eu queria usar tipo só nanquim. E eu sempre acabo não completando o Inktober. Eu me sinto muito triste com isso. Eu acho que eu vou colocar assim como uma meta futura finalizar pelo menos um Inktober.
Aqui, como eu falei, tipo, mais rascunhos daqueles milhões de projetos que eu queria fazer com a MDF, que nunca se realizaram. Aqui são só alguns estudos de casinha, de novo com aquelas canetinhas, canetinhas não, né? Aquelas canetas pretas de ponta fina. Isso aqui é uma folha de bloquinho de notas que eu carrego na mochila. E aí eu desenhei na aula um dia que eu tava assim, tipo, entediada, tipo, esperando o seminário dos outros acabar pra apresentar o meu. Aí eu fui lá e desenhei isso, e depois eu colei aqui e fiz essa estampinha, assim, xadrez em volta. Aqui, cara, isso é muito bom. A gente teve uma matéria no segundo semestre da faculdade, eu faço arquitetura, né? E aí a gente tinha, um dos trabalhos da matéria era ilustrar um livro com base nos textos que o professor colocou. E aí o meu grupo pegou o texto de Palomar na Cidade, e era o texto que a gente pegou, o trechinho lá selecionado pelo professor, era um trecho que o cara reclamava que os pombos vinham pro terraço dele, cortavam as plantas, não sei o quê. E aí eu queria muito fazer esses pombos, assim, bem, bem caricatos, assim, bem engraçados, com garfo na mão, tipo, com tesoura na mão, cortando as plantas e tal, mas meu professor não gostou desses pombos, a gente teve que fazer pombos tradicionais. Eu vou ver se eu acho o protótipo do livrinho que tava comigo e vou deixar algumas fotos dele finalizado por aqui, porque, enfim, ó, eu fiz alguns dos desenhos, assim, conceituais, mas os desenhos em si a gente fez digitalmente. Então vou ver se eu acho ele finalizado pra deixar alguns dos desenhos por aqui. E, nossa, tem muita coisa deles, né? Meu Deus. Eu realmente, tipo, acho que eu fiz, tipo, tudo, tipo, esse daqui eu sei que fez tipo, o corte final do livro, esse também, esse também, esse também, esse também. Enfim, eu acho que eu fui a mais responsável, assim, pela parte do conceitual do desenho, mas todos nós desenhamos depois. E olha que fofinho, meus pombos, cara. Por que meu professor não gostou dos meus pombos com pés e mãos? Eu achei eles muito engraçados. Aqui, mais uma tentativa, ainda falha, mas menos falha do que a outra, de desenhar gatos. Podem ver que eu até peguei o crânio do gato pra tentar dar uma estudada, e realmente ajudou, mas vocês conseguem ver que eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Aqui eu fiz sem querer de ponta cabeça, e eu só fui perceber isso quando eu comecei a pintar. Eu falei, não vou começar de novo. Mas basicamente são as meninas do Red Velvet. Isso daqui eu acho que são imagens conceituais quando elas lançaram Chill Kill, se eu não me engano. E aqui eu até usei, será que dá pra ver? Que eu usei tipo uma tinta brilhante, assim, sabe? Eu gostei muito de como ficou. Eu gosto muito do Red Velvet, é de longe, assim, o meu grupo de K-pop favorito. Inclusive, eu ganhei um álbum delas de Natal do meu namorado, eu fiquei muito feliz. Mas enfim, sempre, sempre, sempre gosto muito de todos os conceitos dela e de todo o trabalho, assim, visual do grupo, sabe? Eu acho que visualmente elas são um dos grupos mais interessantes do K-pop, e as músicas são muito boas também. Aqui, todo ano, assim, todas as vezes que eu tô de férias, eu vou passar um tempo na casa da minha avó. E aí é sempre muito engraçado, porque a casa da minha avó é cheia de bicho, então tem jabutis, tem cachorro, tem gato, tem um macaco que às vezes, tipo, não é dela, mas às vezes ele aparece por lá, tem uns passarinhos que aparecem às vezes também, tem morcego, então eu adoro ficar por lá, tipo, desenhando os bichos. Esse daqui é o Tortuguito, que é um dos jabutis, tem dois, né, esse daqui é o maior. E aí isso daqui são baboseiras que a minha prima, a mesma prima que fez o desenho da gata, ficou falando sobre ele pra mim. Aí ela desenhou ele aqui, e esses dois eu desenhei. E aí eu também colei umas plantinhas que eu peguei lá pelo quintal da minha avó. E essas aqui são outras plantinhas também do quintal da minha avó. Ai, eu amo essa página! Nossa, essa é de longe, assim, tipo, as minhas duas páginas, assim, favoritas. Aqui eu comecei a ver um pouco mais sobre paper art e eu fiquei, assim, completamente obcecada pelas texturas, as coisas que você podia fazer com isso. E aí eu fiz essa minhoquinha e a estrelinha e pensei numa historinha pra elas, mas é uma historinha que eu ainda quero desenvolver algum dia, mas assim, eu adorei assim o resultado e como ficou. E eu amo a textura das coisas com paper art. Eu acho que tem mais uma coisinha de paper art mais elaborada aqui em algum lugar desse sketchbook. E aqui são mais gatos, tentando desenhar gatos. Gostei muito de como eles ficaram. Eu ainda acompanho principalmente o Armin, ele aparece bastante na minha For You. Todos esses gatos no TikTok, eles são muito engraçados. Aqui, eu
não sei se eu já tinha acabado de ler, ou se eu tava, tipo, lendo o terceiro livro, mas eu fiquei completamente obcecada por The Poppy War. E aí, essa música da Lucy Dacus, muito boa inclusive, me fez lembrar muito da relação entre a Rue e o Neza, que são dois, a protagonista e um outro personagem lá de Poppy War. Então eu fiz meio que um storyboard, assim, de uma animaçãozinha que eu pretendo fazer sobre eles depois. Eu acho que preciso estudar um pouquinho mais de animação antes de fazer algo mais complexo assim, mas assim, a ideia está aqui, um dia ela vai ser posta em prática. Eu amo essa página também, eu acho ela muito bonita, eu amo, tipo, como eu misturei, assim, as texturas, os elementos de colagem aqui, eu amo também essa tinta dourada, mas é o clipe de Bamyangen, não sei se estou pronunciando isso certo, vou colocar aqui, mas enfim, é o clipe da... Ai meu Deus, como que é o nome dela? Ai, não acredito, ai, me fugiu, qual que é o nome dela? Da Bibi, isso, é o clipe de uma música da Bibi, acho que é a minha música favorita dela, e o clipe é belíssimo, 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 e eu fiquei assim, obcecada por ele por muito tempo, eu ficava assistindo ele em looping assim, e aí me inspirou a fazer essas duas páginas assim. A música também é linda, linda, eu amo ela, eu escuto muito até hoje. Isso daqui, eu era parte de um coletivo da minha faculdade, que a gente fazia tipo visitas a prédios e edifícios assim, importantes da arquitetura e tal. E aí, todo ano eles lançavam uma coleção de caderninhos, tipo, com algum tema. Esse ano, por exemplo, o tema era azulejos, se eu não me engano, tipo, revestimentos, assim, importantes da arquitetura. E aí eu sempre ajudava a fazer esses designs dos caderninhos, eu vou colocar alguns que eu já fiz aqui, mas esse foi o conceito, a gente acabou não seguindo com essa coleção depois, tipo, a gente mudou o tema depois, mas esses foram alguns dos conceitos para essa coleção. Esse daqui seria baseado na Igreja da Pampulha. Aqui tem mais alguns, esse baseado na piscina do Sesc. Aí aqui são alguns desenhos de algumas peças de balé que eu gosto bastante. Esse de Gisele, esse de uma peça de uma companhia britânica baseada nos livros, nas histórias da Beatrix Potter, que eu também sou obcecada por ela. E esse daqui é de Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. A adaptação, não lembro de que companhia é, mas vou tentar buscar a imagem que eu usei de referência para colocar aqui. Aqui, o meu queridíssimo Artemis. Eu acho que isso foi logo depois que elas lançaram essa música. E eu também fiquei, assim, maluca pelo clipe, vendo 500 mil teorias e, assim, completamente doida. Então eu tive que desenhar elas. Aqui tá outro bichinho de paper art que eu falei. Esse daqui é um dragãozinho. Inclusive, eu gosto muito dele. Eu escaneei ele depois pra fazer adesivos. E eu amo como eles ficaram. Eu tenho até um deles colado no meu notebook. Mas, tá vendo? Dá pra você ver, tipo, a sobreposição e a textura. Eu acho paper art muito bom e muito divertido. Eu acho que todo mundo tinha que tentar, assim, pelo menos uma vez. E aqui de um outro coletivo da minha faculdade, do qual eu sou membro até hoje, que é o Faulinhas, e a gente faz, tipo, oficinas e excursões e, assim, rolês, assim, para incentivar a prática artística. Nesse dia a gente foi visitar o Jardim Botânico do Instituto de Biologia, e ele é muito, muito bonito, e tem esse laguinho, assim, com os peixinhos, umas carpas e tal. Então eu desenhei ele ali na hora com aquarela, e depois eu colei ele aqui. Essa daqui, gente, essa página me deixa triste, porque essa é a minha garrafa que sumiu. Eu tenho quase certeza que eu perdi ela no trem, mas, tipo, eu tinha ela desde o ensino fundamental e eu perdi ela, tipo, no primeiro ano de faculdade, então eu tava muito apegada, a gente já tava ali trauma bonded, sabe? Eu tinha um apego emocional muito grande. E aí eu fiquei muito triste quando eu perdi ela e eu tive que desenhar ela aqui. Aí aqui sou eu e minha gata, tentando, tipo, praticar um pouquinho de perspectiva. Também outra coisa que eu tenho que melhorar. Até hoje, isso aqui me causa dúvidas. Porque foi um outro dia que eu tava na minha avó, e aí isso aqui também foi feito pelaquela minha prima, que desenhou a gatinha no começo, né, a Laura. E aí ela fez essa árvore, esses bichinhos com asa voando. E aí tá escrito Árvore de Regeras. Eu não sei o que é Regeras. Se alguém tiver alguma sugestão do que seja Regeras, pode me falar. Talvez cereja? Não sei, a gente não conseguiu desvendar esse mistério ainda. E aí que eu colei outras duas flores de novo.
Aqui... Eita, nós, o que é isso? Ah, tá, lembrei. Isso daqui, então, são mais algumas outras ideias para caderninhos daquele mesmo coletivo que eu falei. Dessa vez era uma coleção que ia ser inspirada em esquadrias famosas, assim. Páginas em branco. Ah! Tá. Isso foi um post que eu vi no Twitter e eu achei bem edgy, bem interessante, assim, de fazer algo visualmente com ele. Mas aí eu fiz o primeiro e aí eu enjoei. E aí eu não quis terminar de fazer o resto. E aí eu passei pra próxima página. Yeah! Ah, essa página é linda! Fun fact, eu transformei essa parte aqui do desenho em um print. E ele é tipo um dos meus prints mais populares até hoje. É o que acaba primeiro, assim, quando eu vou vender em feirinhas. Então as pessoas gostam muito da Xolote Boboca. E aqui é por causa daquele meme da Maria Joaquina. Próximo, temos de novo a minha gata. Eu gosto muito, muito desse daqui particularmente. Achei ela muito fofinha. Enfim, sou obcecada por desenhar ela. Aqui um desenho melodramático de uma viúva negra de lacinho, que é como eu me sinto às vezes. Aqui é mais um desenho da minha prima. Moni é a gata dela, Preta é a minha gata. E aí as emoção da Moni e da Preta. E aqui tem o divertidamente da Moni e da Preta. Não sei de qual, de quem é cada divertidamente. Ela só desenhou vários. Aí tem ansiedade, aziedade, inveja, tédio, conoju, vergonha, alegra, com raiva, sus, curioso, relaxado, assustado e triste. Aqui são experimentos. Na verdade, tipo, a história dessa página é que eu tenho uma marca de nascença bem grande no quadril. E muita gente já me falou, tipo, pra cobrir ela com tatuagem, mas eu não quero fazer isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, aí esse negócio me deixou meio encucada e me deu uma ideia. Tipo, eu não quero cobrir ela com uma tatuagem, mas fazer uma tatuagem que meio que segue a linha dela, sabe? Tipo, uma tatuagem só no traço, assim, meio que seguindo e complementando. Eu acho muito legal de fazer. E aí eu rabisquei algumas ideias. Eu queria muito fazer um besouro. Então foi isso que eu pensei primeiro. Agora eu acho que talvez eu faça uma lebre, mas enfim, são planos futuros. Aqui testando um pouco com textura e com estampa. Aqui uma frasezinha que eu vi no Pinterest, desenhei junto com o sapo aqui na xícara. Outro desenho da minha prima, flor da uva. Enfim. Eu adoro essa também. Esse é uma frame de um desenho dos anos 80, se eu não me engano, que eu achei muito bonita. E aqui também outro desenho de outra frase. E aí eu fiz tudo isso com, sabe aquelas canetas que tem várias cores e você faz tic, 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 que vai mudando de cor? Eu fiz tudo isso com uma caneta dessas porque eu queria me desafiar a usar só esse material. E eu gostei muito de como ficou, eu gostei bastante, assim, principalmente da luz, assim, nessa parte, sabe? E de como ficou o efeito das letras aqui, como se elas também tivessem sido iluminadas, assim, pela lua. Gostei muito, muito, muito. Aqui são lesminhas, e olha, eu desenhei isso no dia do Natal. Acho que eu fico entediada, assim, principalmente assim, no dia do Natal mesmo, sabe? Porque tá todo mundo meio de ressaca, assim, e tal. Aí eu lembro que a gente tava assistindo o Grinch e eu fiquei desenhando mesmo enquanto a gente assistia. E eu também decorei com adesivinhos. E é isso! Meu Deus, já acabou! Aqui no fundo tem textos de ideias de outras coisas. E aqui tem mais colagens de mais coisas ainda. Enfim. É isso. Essa foi a minha primeiríssima Sketchbook Tour. Muito, muito obrigada se você assistiu até aqui. E eu espero te ver de novo em breve. Tchau!